Olá, amigas, amigos, internautas, seguidores, Três Dedos de Prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar nosso canal no YouTube e nas redes sociais, disponível sempre a partir de meio-dia e 1 da tarde. A notícia em formato de comentário e opinião, sem lados, apenas a imparcialidade dos fatos. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Com votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira, 8 de julho, projeto de lei que aumenta a pena para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e de telecomunicações. Os deputados rejeitaram emendas que haviam sido aprovadas no Senado e agora o projeto segue para sanção presidencial. De acordo com o texto aprovado na Câmara, a pena por furto de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica passará de reclusão de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos, envolvendo também materiais ferroviários ou metroviários. Para o roubo desses bens, a pena de prisão de 4 a 10 anos será aumentada pelo menos um terço da metade. A reclusão de 2 a 8 anos será aplicável também quando o furto for de quaisquer bens que comprometam o funcionamento dos órgãos da União, Estado, município ou estabelecimentos públicos e privados que prestem serviços públicos essenciais. Caso ocorra roubo desses bens, a pena de prisão de 4 a 10 anos passa para a reclusão de 6 a 12 anos. Nesses casos, os aumentos de pena envolvem vários outros tipos de serviços, como saneamento básico ou transporte. O projeto também possui um dispositivo para suspender obrigações regulatórias das concessionárias e extinguir processos administrativos quando o fato decorrer das situações de furto de cabos, conforme o projeto de lei. O texto apresentado pelo relator, o deputado Antônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, aumenta ainda a pena para o crime de receptação de fios, cabos e equipamentos tratados neste mesmo projeto de lei. A receptação envolve ações como comprar, guardar, ocultar ou vender o material roubado. Uma pena variável de 1 a 8 anos será aplicada em dobro, conforme se tratar de receptação simples ou descomprometida. Quanto ao crime de receptação ou de interrupção, aliás, do serviço de telecomunicações, impedir ou dificultar o seu restabelecimento, atualmente com pena de detenção de 1 a 3 anos, com o projeto aprovado pela Câmara, prevê a aplicação em dobro, se isso ocorrer por causa da subtração, por causa do roubo, dano ou destruição de equipamentos na prestação desses serviços. Endureceu, finalmente, porque o que esses caras roubam de bombas, de fazendas, para a questão de irrigação e também fios para vender cobre, não está no gibi. Está na hora de prender esses vagabundos de verdade. Seja aqueles que sejam reincidentes ou apenas de primeiro roubo. Vamos agora à prosa de número 2. Eu falei pesquisa antes, né? Pesquei.
Eu falo pesquisa porque, especialmente as de estudos científicos, nas áreas de ciências e medicina, cada vez mais estão sendo vistas com alto teor de desconfiança, mas por problemas relacionados aos níveis ruins nos últimos anos dos docentes, professores, educadores, o que reflete com relativo espanto a péssima formação dos discentes, os alunos. Os dados negativos são avaliados pelo baixo nível de aprendizagem dos estudantes em um ranking mundial vergonhoso em que se situa nos dias atuais o Brasil. São várias as causas. A principal delas é a ausência de um governo focado no ensino fundamental, investindo 8 vezes mais no ensino superior, no ensino acadêmico, apesar de poucas universidades existentes em todo o país. O que parece ser absurdo é mais verdadeiro do que parece ser. Mais um agora. Estudo inédito, conduzido pelo urologista brasileiro e presidente da International Children's Continence Society, ICCS, o Dr. Birajara Barroso Júnior. 40% de crianças e adolescentes entrevistados revelaram que deixam de ir ao banheiro nas escolas porque os professores não deixam. 84,5%. Os ambientes dos banheiros das escolas têm um odor desagradável. 16,2%. Também por terem vergonha. Por quê? 11,8%. Ou porque o banheiro está sempre frequentemente ocupado. 7,4%. O estudo encontrou uma associação entre urgência urinária e fatores como exclusão, como, por exemplo, sentir o odor excessivo do banheiro, e assim justificam a não ida a esses locais nas próprias escolas. O Birajara Barroso Júnior é professor também adjunto de Urologia de Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O estudo inédito, uso e acesso aos banheiros entre estudantes, com a sigla RUAS, avaliou o comportamento de crianças e adolescentes ao utilizarem banheiros em ambientes públicos e também de uso escolar. O trabalho foi aceito para ser apresentado no Congresso da ICCS, que vai acontecer em setembro, em Viena, na Áustria, e será publicado nos anais científicos desse mesmo evento. Um estudo anterior, realizado em Aarhus, na Dinamarca, demonstrou que os sintomas de disfunção do trato urinário inferior, DTI, estão relacionados à insatisfação com o uso de banheiros e ao adiamento do ato de urinar, e isso motivou os pesquisadores brasileiros a verificarem se a mesma coisa ocorria no Brasil. Mas não há informações suficientes sobre esse problema em países em desenvolvimento. Assim, obter dados sobre as instalações sanitárias que possam favorecer o uso adequado por parte das crianças pode ser até um ponto de partida importante para a implementação de políticas públicas de saúde. O estudo de base populacional, ou seja, aberto, foi conduzido em 2 cidades brasileiras, Salvador, na Bahia, e Juiz de Fora, Minas Gerais, e avaliou sintomas urinários por meio do questionário DVSS, Dysfunction Void Scoring System, ou seja, Sistema de Avaliação de Micção Disfuncional, além da constipação intestinal, com base nos critérios de Roma 4, que é um questionário
para diagnóstico de transtornos gastrointestinais funcionais. Os participantes foram questionados sobre a frequência que evitam ir ao banheiro fora de casa e na escola, bem como os motivos para esse comportamento. A amostra foi composta por 402 crianças e adolescentes com idade mediana de 8 e 14 anos. Desses, 51,7%, desculpem, são do sexo feminino. Entre os participantes, 11,2% apresentaram constipação intestinal, 12,2% sintomas do trato urinário inferior e 8,5% disfunção da bexiga infantil. Nas escolas, 75,4% afirmaram que os banheiros estavam localizados dentro da sala de aula ou no mesmo andar, enquanto 24,6% informaram que os banheiros estavam em outro piso. No total, 40% evitaram usar o banheiro escolar por motivos como proibição por parte do professor, 84,5%, odor, cheiro desagradável, 16,2%, por vergonha, 11,8%, e banheiros frequentemente ocupados, 7,4%. O estudo encontrou associação entre urgência urinária e fatores como proibição de uso, né, e desconforto por causa de odores. Um total de 74,1% dos entrevistados evitam ou dizem evitar usar banheiros públicos, principalmente devido à má higiene, ou seja, 58,7%. Evitar banheiros públicos foi associado ao uso de manobras de contenção e à urgência urinária. O estudo concluiu que fatores ambientais e sociais influenciam o comportamento de ir ao banheiro em crianças e adolescentes. Vamos à prosa de número 3, a última de hoje. A grande preocupação mundial no momento é a guerra tarifária deflagrada por Donald Trump. Todos os atingidos pelo tarifaço são contra. E mesmo a China, que colocou no mercado uma taxação de 34% sobre os produtos americanos. E até já falou em recorrer à falida Organização Mundial do Comércio, OMC, para posterior reclamação. O Brasil também pensa em fazer o mesmo, mas até agora está sem saber como retaliar Donald Trump e os Estados Unidos, ou se tomar outro caminho da reciprocidade, o que vai ser ruim. O maior parceiro comercial do Brasil, no momento, é a China. É verdade. Ocorre que os Estados Unidos, mesmo vindo em segundo lugar, são mais importantes. Por quê? Porque vendem e compram produtos acabados com alguma tecnologia embutida e uma pauta específica. A China compra do Brasil minério de ferro, soja e carnes, produtos não processados, não industrializados. A tributação de Donald Trump sobre a China vai acumular um número significativo de produtos chineses, desde quinquilharias a mercadorias sofisticadas. Em 2024, Pequim, por exemplo, exportou para a terra do Tio Sam 440 bilhões de dólares. Qualquer que seja o percentual de redução dos produtos chineses no mercado americano, vai sobrar, na verdade, uma montanha de mercadorias para serem despejadas em algum lugar, talvez no Brasil. A Europa já está realmente revoltada com a escalada em relação à China, que invadiu o mercado e exportou o desemprego.
As avaliações sobre a guerra comercial, por enquanto, estão transcorrendo no aspecto ideológico, como o fim do multilateralismo, o fim da globalização e até mesmo o fim, aquele sonho do Império Americano e o começo do Império Chinês. Imagine, a imaginação voa. No entanto, chegará a hora de saber quem vai comprar, na verdade, uma montanha de produtos chineses que são vendidos a preços baixos, mas com as taxações ficaram altíssimos. Jason Douglas e Rebecca Feng, no Wall Street Journal, de 3 de abril, edição online, disseram que somente no ano passado o Brasil abriu investigações anti-dumping sobre importações de agulhas hipodérmicas, fibras óticas, nebulizadores e telas de poliéster. E nós falamos isso aqui na live anterior. O México e o Canadá também abriram investigações sobre alumínio, aço e produtos químicos. A Agência de Proteção Comercial do Reino Unido recomendou que escavadeiras da China fossem atingidas com taxas anti-dumping de até 84% após uma onda de produtos químicos. E a União Europeia, as tarifas sobre veículos elétricos chineses, após uma investigação que concluiu que as empresas chinesas de montarias, de fabricação desses carros, receberam grandes subsídios. Ou seja, antes mesmo da guerra tarifária, a China já estava no radar de alguns países, incluindo eles o Brasil, por invasão de mercado de produtos baratos na esteira do subsídio do governo chinês para as indústrias. Sem falar na mão de obra barata e até escravagista. A China precisa crescer, exportar, mas e vinha conseguindo isso. Porém, há um problema imobiliário gigantesco. Há mais apartamentos para vender, na casa dos milhões e milhões, do que compradores, e quem financiou a construção está no mato sem cachorro. Como o Brasil se encontra empolgado com o comércio sul-sul e com o BRICS, qualquer vacilo estará comprando a versão moderna chinesa de um melhoral a ser vendido nas melhores farmácias do país. Todo mundo está sendo enganado com a falácia mentira das tarifas, do tarifaço, porque desconhecem a verdade. Acompanhe 3 Dedos de Prosas nas redes sociais, juntem-se à nossa comunidade de pessoas comprometidas com jornalismo verdadeiro de qualidade. Inscreva-se, apoie nossas lives e tenha acesso a análises e comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Até a próxima live.